Eu sou o Israel, né, mais conhecido como B-Boy Ramon em algumas épocas e hoje mais assim chamado de B-Boy Rael, né, pelos meus brothers aqui mais próximos, mas muita gente ainda me conhece como B-Boy Ramon. Danço há 22 anos, né, exatos agora, né, já vai para 23 anos que eu tô dentro das danças. No street dance profissionalmente também já está baseado mais ou menos nesses quase 20 anos também que eu já trabalho com dança. Atualmente eu faço parte da companhia Discípulos do Ritmo e também do Die Hard Crew como, né, dançarino, às vezes coreógrafo e diretor, né? Já estou nesse cargo há um bom tempo. O Die Hard Crew também já está na cena, né? Desde 99 aí que a gente está aí na caminhada. E desde 2002, 2003 que eu já estou na direção e sigo aí até hoje também. Comecei minha caminhada na dança com estilos aleatórios, no sentido assim, eu comecei com a era dos passinhos, né? Eu comecei a dançar com 9 anos de idade, né? Então, eu comecei exatamente na era dos passinhos, eu não comecei com o street dance e hip hop propriamente dito, né? Eu tive uma influência aí daquela era dos anos 80, influenciada pelos passinhos da época, aí incluía vários estilos, não eram só, né, danças ligadas aos street dances. E aí eu comecei nessa era dos passinhos, das dancinhas sociais, e fui conhecer um pouco do hip hop ali no comecinho dos anos 90, com a exibição de um dos filmes dos anos 80 que mostrava muito, que era o Beat Street, né? Na época, vocês veem como eu sou velho, na época ainda tinha de vídeo, né, no SBT e passou esse filme, né, uma reprise do Beat Street e eu com 10 anos ali que eu vi realmente o que era um pouco do hip hop, né, e o que era o street dance, principalmente a dança breaking, né, e aquelas imagens ficaram. E a partir daquelas imagens eu comecei a me focar muito a minha atenção para isso. Então eu sempre gostei de dançar e sempre gostei de fazer passinhas e dançava com meus primos, tal, mas com essa vontade de entrar dentro da cultura e de aprender um pouco mais sobre o hip hop, só que, né, como eu não sabia direito o que era, então isso vem acontecer só 5 anos mais tarde, mais ou menos em 95 para 96, que eu já tinha uma autonomia maior, né? Então eu comecei a sair dos espaços que eu estava e comecei a procurar as festas mais voltadas para o hip hop, né? Porque as festas que eu ia, né, os bailes que eu ia, não eram bailes de hip hop, na época eram bailes assim voltados para dance music no geral e outra cultura, né? E os bailes blacks eu não frequentava muito. Então, a partir de 95 eu comecei a frequentar e realmente conhecer um pouco dessa cultura, né, de como foi, como era o street dance mesmo e comecei a me jogar nessa parada mais ou menos assim. A história minha, a trajetória da dança, ela é bem longa, né, porque são muitos fatos que ocorreram, assim, é difícil eu resumir, assim, como foi, porque cada época era uma época e a época dos anos 90 era bem complicado, né, eu vivia uma situação social bem difícil e precisava de uma válvula de escape para isso, né? Adolescente, 15 anos, nos anos 90, o bagulho era tenso. Morava em periferia, quebrada. Se hoje é pesado, naquela época, bota mais peso na parada. Então, a gente estava sempre buscando uma válvula de escape e realmente a cultura, o hip hop, ele realmente trazia essa coisa para a gente, porque a gente não tinha nada. A gente não tinha centro cultural, a gente não tinha fábrica de cultura, a gente não tinha política nenhuma voltada para a arte, para a cultura em periferia. Se a gente não fizesse por nós, ninguém fazia. E a regra um pouco segue até hoje, mas naquela época, treinar break, dançar breaking era o que a gente tinha de opção, e estar na cultura é o que a gente tinha de opção, né? Sempre ali na corda bamba. Ou você tava ou não tava, para cair para o crime era muito fácil, então a gente ficava ali dibrando essa dificuldade. E aí, nesse momento, eu comecei a me inteirar com a dança breaking, conheci um pessoal, né, que me incentivou, e aos poucos eu comecei a ir treinando e conhecendo toda a galera a partir desse período. Então, eu morava numa região de Suzano, que era mais central, fui morar numa periferia, e aí tive essa oportunidade de me inteirar mais com a galera que dançava aqui na região, né? Eu não sou de São Paulo, propriamente dito, eu sou
da da região da Grande São Paulo, né, do Alto Tietê, aqui de Suzano. Então minha trajetória começou aqui, né, em Suzano, e aí desenrolou a partir disso. Então de 95 para 96, 97 comecei a praticar com a galera aqui breaking, e aí fui apresentado para outros dançarinos que começaram essa trajetória, e mais ou menos em 98 para 99, a ideia de ir além com a dança começou a se fortalecer, e é onde um amigo meu que fez parte da formação do Die Hard Crew no seu início, né, da formação original, o Pedrinho, ele teve essa ideia de formar um grupo com os dançarinos regionais assim da área para correr atrás de algo diferenciado. Até então, na época, os projetos sociais e atividades voltadas para a dança estavam começando a fortalecer, né? A cena da dança do street dance estava começando a aparecer mais, ligada a outros eventos que estavam acontecendo em São Paulo. Depois eu posso falar mais sobre isso, né? Mas mais ou menos em 98 para 99 a ideia de formar um grupo nasceu, e aí foi criado o Die Hard Crew, onde eu entrei, e aí sim os horizontes começou a abrir um pouco mais, falar, tipo, a gente já dançou na vila, a gente já dançou nos bailes, nas quebradas, mas a gente precisa ir um pouco mais além como grupo, né? Mostrar isso mais, criar eventos, participar de eventos, né? E aí também marketing, né? Até então, em 99, quando o Die Hard Crew foi formado, a gente foi um grupo que foi criado a partir de uma ideia de uma loja também. Teve uma parceria de criação do grupo, né? Um dos donos da loja foi um dos fundadores também, por incrível que pareça. E aí a gente juntou um grupo da galera de São Paulo, né? Alguns integrantes de São Paulo, com um núcleo forte aqui de Suzano e Mogi, e a gente criou o Die Hard Crew, né? Então, na época, a gente tinha um apoio de uma marca de roupa que fazia a gente andar, e a gente, como grupo, também começou a caminhar, né, nesse sentido também. E depois de alguns anos, claro, a gente se desvinculou dessa marca, né, mas aí o grupo seguiu firme e forte aí, estamos aí por mais de 20 anos também. Na verdade, eu fui meio maluco, porque em 97 para 98, né, que eu já estava ali no meio dos meus 18 anos, não tinha esse negócio de trabalhar com dança. Dança era algo que você ia dançar um tempinho no baile e acabou, filho. É pegar no pesado e não tem esse negócio de ficar dançando, não. E isso era o pensamento não só dos pais, né, familiares da época, mas dos próprios dançarinos. Boa parte dos dançarinos da minha época, muitos pararam. E hoje em dia eu encontro os caras e falo, você ainda dança? Eu falei, danço, pô, trabalho com isso e tal. Então ninguém nunca acreditou muito nessa parada. Por quê? Porque não havia espaços, né? A dança sempre foi muito elitizada. Então, nos anos 90, era muito elitizada. Era um bagulho de, tipo, você ter medo de chegar perto de uma academia de dança ou de algum espaço. Porque você já era hostilizado só de estar na porta, né? Então, você falar que ia dançar break, piorou. Ele fala, que dançar break? Você tá maluco? Hoje não, hoje os caras fazem questão de, às vezes, querer que você entre e mostre, porque é algo, né, que faz parte. Mas naquela época era visto muito, com um olhar muito ruim, né? E acreditar que eu poderia trabalhar com a dança naquela época era ser bem maluco mesmo. Então, o que me motivou a acreditar nisso foi essa coisa de transmitir, né? Eu achei que, se tem pessoal que ensina outras danças, por que o street dance não pode estar lá, né? Apesar que inventaram o street dance nos anos 90, meio maquiado, que já estava nas academias, mas não era a parada que a gente faz. Mas existia um street dance de academia, existe até hoje um padrão academia, mas não era a parada que a gente faz, né? E como não havia tantos projetos sociais, o único espaço para trabalho na época, eu assim achava, era academias. Então eu me joguei nessa parada e comecei a acreditar a partir disso. Falei, vou tentar. Não tô afim de trabalhar com outra coisa, eu quero tentar dança, né? É meio maluco, mas vamos tentar. Vamos, juntei eu e um amigo meu e fomos para uma academia aqui da região e falamos, vamos tentar dar uma aula. Vamos. Como é que é? Não sei, a gente se vira. E a gente foi, e ele tinha feito umas aulas de jazz que ele ganhou de um amigo, e aí ele falou, a gente começa a aula assim, tem um aquecimento, tem a pá. E eu também tinha uma noção de aula, porque como quando eu era pequeno, o meu tio ele é formado em educação física e ele trabalhou com ginástica olímpica. Então, quando eu tinha de 7 para 8 anos, eu fiz muitas aulas de ginástica olímpica com ele. Então, eu fiquei um pouco essa memória de trabalho de aula física, tal, a parte de aquecimento, alongamento, essas coisas eu guardei muito comigo.
Então foi algo mais fácil de interagir. Agora, na ação em si, foi só ali quando eu me deparei com a galera e falei, tipo, é isso, o que que eu vou transmitir para essa galera? Aí vem a memória de tudo aquilo que eu vivi como dançarino de passinho, né? Tudo aquilo que eu aprendi nas criações de passinho de baile com meus primos, foi o que eu comecei a colocar ali em prática, e a partir daquilo eu vi que era possível, e fui trazendo os elementos do street dance também, e acreditando que sim, é possível dar aula assim, só que a academia eu vi que não era um espaço para mim, e aí eu achava que precisava de algo que tivesse mais a ver comigo. E aí uma galera em São Paulo começou também a se mobilizar em fazer atividades com periferia, com quebrada. E aí os projetos sociais começaram a ganhar forma. A arte educação em si, o termo arte educador começou a fortalecer muito com os trabalhos dessa galera que começou em São Paulo, principalmente o pessoal que trabalhou nos projetos na Fundação Casa, né? Projeto Arte da Casa, tudo e vários outros projetos que ficaram lá na Fundação Casa, que começou com o Balé Estágio, com o projeto do Balé Estágio, mais ou menos em 99, né? Com os integrantes da Discípulos do Ritmo e outros dançarinos de São Paulo, e foi nesse período que o da Rádio Crew já estava consolidado, a gente já estava participando de batalhas e conhecido na cena, e o trabalho de grupo também começou a aparecer, a gente começou a dançar coreografias e coisas diferenciadas. E a gente tinha uma particularidade de ser um grupo que foi criado com muitos dançarinos acrobáticos, né? Eu não citei isso, mas o da Hard Crew foi conhecido muito por ser um grupo muito acrobático, só que quando a gente apareceu com nossos shows, a gente misturava um pouco de tudo isso e dançava coreografias até então para a galera achava muito louco isso, porque eles conheciam a gente como dançarinos que só girava, dava mortais e tal, fazer coisas coreografadas e danças mais clássicas como pop, locking, a galera se espantava muito na época, então a gente se destacou um pouco nesse sentido. E a partir daí surgiu o convite do Eduardo Sou, que fazia parte da Discípulos do Ritmo, para vir trabalhar como arte educador na Fundação Casa. Eu falei, ah, beleza, eu vou, mas não sabia direito o que era arte e educação. Eu sabia que como dar aula, mas não sabia que dar aula em periferia, em projetos, era já o início dessa coisa da arte e educação. Então, eu aceitei a proposta, me joguei na Fundação Casa e aí o aprendizado como educador começou e, ligado a isso, eu entrei para discípulos do ritmo e a formação profissional como dançarino também começou, porque aí na discípulos do ritmo eu comecei a entender o que era trabalhar em cena eu falo em palco, né? Até então eu dançava muito em espaços competitivos e palcos competitivos, mas quando a gente subiu para o teatro e eu vi que era possível dançar sem ter essa coisa de competição, e aí eu entendi o que era ser profissional da dança, tudo, de estar em cena ali, de interpretar algo, transmitir algo. Então foi mais ou menos nesse período assim que eu acreditei mais, entre 97, 98, 99 começou a aparecer as coisas relacionadas ao meu grupo. 2000, 2001 realmente eu me joguei de cabeça na profissão como dançarino, né? E praticamente formando esse grupo de profissionais, porque antes disso, anos 90, era raríssimo alguém trabalhar com dança e street dance e dar aula, né? Meio que a gente foi meio que pioneiro nessa parada, né? Somente o Discípulos do Ritmo foi bem desbravador nesse período também, para abrir esse caminho para trabalhos com arte, educação e street dance no geral. O apoio é só quando o dinheiro aparece, né? Não, na real, é difícil eu cobrar, né? Quando eu era mais novo, eu até cobrava um pouco os mais velhos, mas é difícil você cobrar uma galera que vem de uma época que não existia isso, né? Eles não entendem muito bem. Por mais que a gente fale, eles não vão compreender que a gente faz um trabalho também, né? A gente tem que receber por esse trabalho, um trabalho de entretenimento, de transmitir, de trabalhar, né, o corpo diferente de um trabalho braçal, de qualquer outra coisa. É difícil muitas pessoas mais velhas compreender isso. Mas aos poucos eles compreenderam, principalmente minha mãe, que sempre me achou meio louco, né? Ela sempre achou, até hoje ela me acha meio maluco, mas ela não me cortava, sabe? Ela não falava assim, não, para com isso aí, que isso aí não vai te dar futuro. Ela dizia, ó, você quer ficar nisso, mas você sabe que isso pode ser que não dê tanto futuro. Então ela sempre me deu essa opção. Acho que o maior apoio
foi mesmo da minha mãe, porque meus familiares é assim, né, é dar aquele apoio quando você tá em alta, quando você não tá tão em alta, o nego fala: "Ó, você devia fazer outra coisa, você devia", né. Mas até hoje a gente ainda sofre um pouco com essa questão de tipo, eu falo para as pessoas: "Sou professor de dança e arte educador". Aí vem aquela velha pergunta: "Mas você não trabalha?". Eu falei: "Trabalho, sou professor de dança e arte educador", sabe. As pessoas ainda fazem essas perguntas. E se você fala que é só dançarino, piorou. "Ah, você dança, legal, mas você não trabalha?". Eu falei: "Trabalho, é isso que eu faço", né. Então, os apoios mesmo hoje melhorou muito, mas no começo foi mais mesmo da minha mãe, que foi primordial para mim seguir. Se eu não tivesse o apoio dela, acho que talvez eu não teria chegado até aqui, né. E várias outras pessoas que indiretamente também apoiaram, mas acho que minha mãe é o alicerce de tudo. Aí a gente entra num universo complicado, né, que a gente antigamente a gente debatia muito de dança abertamente e não tinha esse negócio, questionava, brigava e tal, e ninguém ficava irritado ou bravo querendo, né. Hoje é muito complicado, às vezes, você falar sobre um estilo ou outro, um melhor ou não. Mas a minha visão eu sempre trabalhei street dance, assim, eu comecei minha dança principal breaking. Eu me destaquei no breaking, né, eu sou conhecido como B-boy Ramon, além dos meus grupos, por causa da dança breaking, mas eu sempre dancei outros estilos. Eu nunca vi diferença entre os estilos. E quando você estuda a raiz das danças urbanas, desde o comecinho, lá no finalzinho dos anos 60 com o social dance, com o funk, e vai passando pelas eras locking, popping, breaking, você vai vendo que é tudo interligado, é tudo parte da mesma família. Então não dá para dizer: "Ah, esse estilo é melhor ou maior". Cada estilo tem a sua particularidade e sua forma de ser executado. Só que existe todo um mercado, existe toda uma atenção por coisas que são mais imediatas, que são de mais fácil acesso, vamos assim dizer, né. Então eu acho que as danças urbanas tradicionais, elas estão em alta, horas nem tanto, em relação às danças mais pop da mídia, né. E assim, as danças funk, locking, popping têm a sua cena própria, né, e breaking também tem a sua cena própria, o hip hop tem a sua cena, o house dance tem as suas cenas, todas as danças têm as suas cenas próprias. Mas eu vejo que a mídia se apropriou muito de falar da dança hip hop como o rótulo para alavancar danças que às vezes nem estão tão ligado à própria cultura em si, ao street dance, são somente danças freestyles que têm um pouco da base do street dance, mas não é isso, né, não é a essência mesmo. Então essas danças acabam sendo mais promovidas e mais mostradas, e passando um ar de tipo: "Ah, sim, não, você vai dançar, tem que ser essa dança, que é ela que aparece mais". Se você vai passar um pouco de outras danças, a galera já fica meio assim desmotivada no sentido de não ver, de não estar acontecendo. Você pega qualquer rede social, qualquer outras coisas, TikTok e tal, as dancinhas que estão é quase as mesmas, né? Sempre as dancinhas da moda, aquelas coisas que têm uma maior facilidade, e a galera vai nessa linha. Hoje eu vejo que a gente, professor de dança, street dance, tem que fazer a galera reaprender a olhar a dança de uma forma diferente. Entender que a dança, ela não é o que está só aqui. Ela começa aqui, mas ela tem todo uma essência que vai fundo, né. Então o pessoal costuma ver dança muito superficialmente e não vê o que tem além. Então danças que já mostram que tem muito além, e a galera desiste muito fácil, é o breaking. Quando você fala, chega num espaço, você fala: "Ah, vou ensinar breaking", mais da metade da sala já fala: "Ah, mas isso é difícil e não sei o quê", porque é a visão que eles têm. Às vezes nunca treinou, nunca nem fez um top rock, ou nunca colocou a mão no chão, não sabe nem o que é isso. Mas só de tanto ver as pessoas, né, falar isso, eu falo de experiência própria como arte educador, eh, as pessoas rotulam, né, e não vê as danças dessa forma. Então muitas pessoas podem até achar que danças estão a mais ou menos, mas creio que todas estejam no mesmo patamar. Eu acho que todas as danças têm o mesmo lugar de espaços, todas são parentes, são amigas, se conversam e todas podem estar no mesmo locais. É claro que vai depender muito
também do que e qual dança você quer executar, né. Mas eu creio que nenhuma dança é maior que qualquer outra. Mas isso é uma opinião minha, mas a mídia impõe alguns padrões e infelizmente a mídia vai impor algumas coisas que as pessoas vão achar que danças estão a mais ou menos que outras, mas na verdade estão todas no mesmo patamar. Mestres, caras, eu tive vários, né? Como eu disse para você, eu vim de uma geração onde a gente aprendia na troca. Era um trocando com o outro e você aprendia, você não tinha uma escola, né, não tinha um espaço onde você ia lá e se formava, né, ou se formava entre aspas, assim, aprendia o básico que alguém sempre passava como as fábricas faz hoje, né, inclusive eu trabalho nas fábricas de cultura, né, então eu aprendi muito na troca, né, então para ter essa troca, tinha uma caminhada para essa troca, né, até para o cara te ensinar algo, você tinha que ter um certo respeito para o cara te respeitar para poder chegar e passar alguma coisa, não era só chegar e falar: "Ô, me ensina aí", não tinha isso, né. Então, mas pessoas, assim, que eu tenho um grande respeito, que me ajudaram muito, foi assim, eu posso falar, meu tio, né, que eu falei pra vocês da influência, que me mostrou a dança breaking, e ele fez pouquíssimos passos, mas me mostrou algumas coisas na época, lá em 90, mas não me ensinou, só mais o fato dele mostrar e me trazer para isso, eu guardo também como uma imagem, né, potente nisso. Mas os caras mesmo que incentivaram na dança breaking, que eu posso dizer mesmo, foi B-boy Pedrinho, né, que fez parte da minha crew um bom tempo também, hoje ele está afastado, mas ele foi um dos fundadores do Die Hard, sim, e que fez a cena acontecer, né, grande dançarino também. E aí tem os caras aqui da vila também, que vou citar o nome, mas talvez vocês não conheçam, que é o B-Boy Rodinei, né, que foi um dos caras que mais me estendeu a mão aqui quando eu comecei, além do Pedrinho. E aqui no meu bairro tem vários, né? Influências, assim, de fora, cara, eu tenho muito, muito carinho, muito respeito pelo B-Boy Andrezinho, pelo B-Boy Eduardo So e pelo Franquejara, que fazem parte da Discípulos do Ritmo, mas foram caras assim que eu me inspirei muito. O Andrezinho foi inspiração na época da São Bento, quando eu fui na São Bento. Primeira vez, isso lá em 97, antes da São Bento ter uma pausa e depois retornar, ela já estava acabando um período, e aí eu consegui ir e ver os b-boys da cena da época acontecendo, e um dos b-boys que mais me chamou a atenção foi o b-boy Andrezinho, pela forma que ele dançava, pela forma que ele executava os movimentos e tal, e isso ficou na minha mente, tanto que a questão de eu ter me destacado na época um pouco em dançar rápido foi pela influência de ver o B-Boy Andrezinho dançando, que era um cara muito rápido nos footworks, nas combinações, nos giros, e isso me incentivou muito, incentiva até hoje. O Eduardo So, pela energia, a forma que ele dança também é algo assim fora do comum. E vários outros caras da época ali também tiveram influência. O Frank, pela técnica e conhecimento dele em variações de estilos, não só por ele dominar a técnica nas danças sociais, nas danças clássicas como pop e rock, mas pelo conhecimento no geral de outras danças. Isso também é um incentivo muito grande, né? Então, esses caras foram os que mais me incentivaram. Por vídeo, que eu não conheci pessoalmente, mas por vídeo, eu tive uma influência muito grande da Rocksteady com o Ken Swift também, que era um cara que eu vi no vídeo no filme Beat Street e aquilo me marcou muito a imagem desse cara e depois que eu vim a conhecer, saber que ele era o Ken Swift que fazia parte da Rocksteady, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em 2010 no festival lá de Joinville, quando, né, minha companhia foi dançar lá, eu tive a oportunidade de conhecer ele. E além dele tem o B-Boy Storm, né, quando eu fiz um trabalho de criação que o Storm trabalhou com a companhia Discípulos do Ritmo muitos anos. O B-Boy Storm é um B-Boy alemão muito conceituado na cena lá e também muito forte nessa coisa de trabalho em palco, né? E um puta dançarino e assim, o que o cara trouxe de aprendizado para mim foi um reaprendizado, né? Então, até então, muita coisa que eu já sabia, eu melhorei e aprendi mais coisas com esse cara, né? O B-Boy Storm. Além dele, tem as influências aqui mesmo dos caras da minha crew, que eu me incentivo muito pela energia que eles transmitem, que é o Cláudio, né, o Dan, que faz parte da minha crew, que eu tenho uma admiração muito grande, é um dos mais velhos,
mas a garra, a determinação desse cara é algo motivador, assim, só de estar perto dele. Então isso me influencia muito, né. E também o B-Boy Careca, que foi um dos power moves mais conhecido da cena também, acrobaticamente, então a minha vontade também de me superar é pela incentivo desses caras. Agora falando um pouco de sair um pouco desse universo do incentivo dos caras aí, uma coisa psicológica minha, assim, pessoal de incentivo, cara, eu sempre fui um moleque muito louco, né, eu sempre cresci assistindo Jaspion, Changeman e aí eu saio um pouco do normal, é uma viagemzinha minha, tá. Eu sempre quis ser lutador, mas nunca tive grana para isso. Só que, como eu fiz ginástica olímpica, eu era um cara que vivia imitando esses personagens desses seriados japonês, né, na época não existia os cosplays, se existisse eu ia ser um cosplay mais louco do mundo, porque eu vivia imitando os caras, vivia subindo em telhado, pulando, rodando, fazendo a pose que eles faziam, sabe? Então isso ficou um pouco em mim e eu carrego isso e coloco dentro da minha dança. Eu via capoeira acontecendo, eu não consegui me jogar, mas eu gostava muito da forma que os caras executava a base e movimentos no chão. Eu carrego um pouco disso comigo também, fora a ginástica olímpica, que ficou em mim também como influência, né? Eh, as lutas, no gerais, Kung Fu que eu tive a oportunidade de fazer, é algo que também eu trouxe para dentro da minha dança, né, de forma sutil, mas eu trago essa influência do Kung Fu para dentro da minha dança também, né. O tap dance, o sapateado, que eu gosto muito também, então então na verdade eu tenho uma influência, assim, muito grande quando falo em dança, cara, eu pego coisas, assim, que eu vejo e eu acho que é possível colocar, então eu trago. Então vai desde movimentos de luta a passos de dança simples ou a formas, né, que eu vejo a galera executando em si. Mas minha dança em si, ela tem uma influência muito grande atualmente do próprio improviso, sim, do próprio hip hop em si, como improviso também. Eu danço breaking hoje na forma que se improvisa, como se faz um pouco hip hop também. Eu tenho muito essa influência da dança hip hop raiz, aquela coisa do improviso em cima do bálsamo, tá? Só que aí eu uso isso de uma forma que se encaixa dentro das movimentações de breaking, de top rock também. Então eu tenho muito essa vivência, né? E quando se fala em ancestralidade, cara, eu cresci na Umbanda, né? Então a cultura afro, ela já estava dentro de mim sem nem eu saber, né? Então ela sempre esteve dentro de mim. Então a energia, às vezes dançando ou num espaço, na roda, ela já é transmitida, acho que por causa dessa coisa das energias das rodas, dos espaços, né, de religiosos onde eu frequento também acontece. Então, se a energia é boa, é que tá rolando ali um uma galera ali junto acompanhando. Então você chega numa roda, a energia tá fluindo, é porque tá com muita axé também. Como eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil e dançar em países como a França, Europa, no geral, assim, né? Dancei na Bélgica, dancei na Alemanha, dancei em outros espaços onde a arte e a cultura são, assim, muito, muito valorizadas. É bem difícil comparar o Brasil, assim, né? Quando a gente tem esse tipo de vivência. A gente sabe que o Brasil melhorou muito, é valorizado, mas não quanto outros países valorizam, não quanto outros lugares valorizam. Eu acho que hoje o Brasil ainda valoriza mais um show de um artista pop musical do que uma companhia profissional de dança, né? Uma companhia profissional de dança pode até fazer bilheteria gratuita, que mesmo assim pode ser que não lote, né? Então, ainda acontece muito isso aqui no Brasil. Diferente de um show musical de qualquer artista pop, que os caras podem pôr o preço exorbitante que for, que a galera vai, e é isso, entendeu? Claro, não é julgando as artes em si, mas a cultura no Brasil ela ainda é muito voltada para a politicagem, para o marketing e para o capitalismo, não
para a arte em si, para a cultura, né? As pessoas têm o acesso, mas não têm, às vezes, o incentivo, né? Às vezes as pessoas não têm aquele incentivo de realmente estar nos espaços de ir onde acontecem as apresentações. Por exemplo, o CRD teve vários eventos de dança, coisas, inclusive a minha companhia fez aniversário de 20 anos, que pouquíssimas pessoas foram ver, e era gratuito, sabe? Então, assim, a cultura, eu acho que ela não é nem, a palavra não é nem desvalorizada. Eu acho que ela ainda não é tão incentivada quanto deveria. E aí eu falo também que a gente, como artista, a gente não pode só achar que o governo vai fazer isso. O governo é político, o governo vai fazer política. Quem tem que incentivar as pessoas a ver a arte e cultura somos nós, artistas. A gente tem que trazer elas para esse universo. A gente tem que buscar elas, incentivar elas. Eu falo isso porque eu cuido de um espaço aqui onde eu moro há mais de 20 anos. É um espaço aberto de uma escola da prefeitura aqui, que não é nenhum projeto, que eu não ganho nada com isso, eu simplesmente mantenho um espaço cultural acontecendo. As pessoas podem ir lá treinar, podem ir lá trocar informações, podem ir lá praticar, sabe? É um espaço aberto onde as pessoas giram arte e cultura, e a partir desse espaço, muita gente conheceu o street dance, conheceu a dança, foi para outros locais, outras pessoas foram lá me procurar para chamar para fazer trabalhos em outros espaços. Então, as coisas acontecem, só que os artistas, às vezes, estão se acostumando a esperar muito do poder público, né? Às vezes a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, é muito interessante essa questão, mas entre valorização geral, sim, ainda eu acho que o Brasil tem que amadurecer muito quando se fala em valorização da arte, da cultura no geral. Não para assim, para a galera da periferia, que eu acho que a periferia tem conhecido bastante, assim, né? Eu acho que pessoas assim que algumas mais velhas que passaram batidos, algumas outras que estão em outras esferas de pensamentos políticos, acho que esses precisam amadurecer mais mesmo para a arte, para a cultura. Não, eu acho que para quem tá começando agora e quer se profissionalizar na arte, na dança, eu acho que pode acreditar sim, pode seguir, pode caminhar firme, porém desbrave mais a arte, desbrave mais a cultura. Não fiquem no superficial, vão mais a fundo daquilo que vocês estão fazendo, né? Tentem se aperfeiçoar mais na sua arte, na sua dança. Tipo, conheço a história, conheço fundadores, conheço quem faço, conheço o que passou, o que não passou, como que executa, nomes, técnicas. Tudo isso é muito importante para a gente passar para as próximas gerações, né? Para a galera que passou um período, né, e hoje está mais velha, amadureceu, mas não reviu algumas coisas, eu acho que é legal sempre revisitar a sua história, né? Rever um pouco do que passou, e às vezes a galera pode reaprender algo que às vezes ela deixou no passado, e às vezes fica batendo de frente com algumas questões atuais, mas é só uma questão de se rever, né, no futuro próximo aí. E, e para minha visão contínua, mais assim, eu acho que é importante todos os dançarinos e dançarinos direcionar melhor a sua arte, né? Quando se fala em professor, né? Quando você diz que é um educador e vai transmita a sua arte de uma maneira que você não prenda a quem você está passando só naquilo que você transmite, né? A gente incentiva os novos dançarinos, novas gerações para o mundo, não para nós mesmos, né? A gente não cria dançarino para a gente cria artistas, dançarinos para o mundo, para eles darem continuidade à nossa arte e seguir em frente. Então, não coloquem barreiras, limites e nem trave a mente dos seus aprendizes, né? Porque aí sim a gente vai conseguir formar uma nova geração de professores educadores com a mente mais aberta para todas as danças no gerais, né? Então a pessoa não vai estar vedada ou com uma visão só do que é arte, ela vai estar com uma mente aberta, uma pluralidade maior e abraçando a todos e todas com um amor maior, né? Que eu acho que é o que o futuro tem que ser.
tem que ser uma igualdade, um conjunto, uma união, todos no mesmo patamar, sem mais nem menos, mas cada um com a sua particularidade e fazendo o melhor e o maior que pode por sua arte, por sua quebrada, sua vila e por vocês também. Eu acho que o futuro continua sendo luta, continua sendo guerra, continua sendo batalha, mas nós precisamos continuar unidos, porque só assim a gente chega em algum lugar. Então eu faço parte do Discípulos do Ritmo, né? Então você acha o Discípulos do Ritmo lá no Instagram, né? @Discípulos do Ritmo. O Die Hard Crew também, que é a minha crew de competições também acha lá no Instagram e no Face também, né? Da Hard Crew. Eu estou nas redes sociais como Facebook Israel Ramos, no Instagram como, né, B-Boy Ramon, né, @B-Boy Ramon. E aí vocês podem estar procurando lá e vão encontrar coisas da Crew. No YouTube também tem um canal do Die Hard Crew. O canal tá meio parado, mas tem um canal nosso lá com alguns registros, alguns vídeos da gente aí durante a nossa trajetória, né? Não tem tanto material que a gente ainda tá editando algumas coisas e tal para colocar, mas vocês acham algumas coisas nossas lá, né? Alguns registros. E do Discípulos também tem bastante coisa, né? Isso que eu participo, inclusive o Discípulos está aí trazendo alguns shows que vão estar rolando aí, né? Então, galera, fica atenta às redes sociais que vai estar chegando mais coisas legais para vocês. E o da Hard também, estamos aí trabalhando em novas coisas e logo, logo a gente vai estar trazendo também mais novidades aí para a galera.